Bem, hoje vamos falar sobre a reencarnação. Será que a reencarnação ela pode ser provada? Muitos perguntam, né? A reencarnação pode ser provada? Com toda certeza. Partindo de pessoas sérias, com o objetivo de esclarecimento à humanidade e, claro, destituído do poder aquisitivo. Claro que ela pode ser provada, ela é provada, porque a reencarnação ela não é uma ideia abstrata, ela é e nem é um fato, ela é uma comprovação, ela é comprovada por meios científicos de pesquisa. E Kardec, no livro dos Espíritos, junto com os Espíritos, mostrou que a reencarnação ela é o objetivo do Criador em levar as suas criaturas a se desenvolver intelecto e moralmente e até biologicamente, porque nós não nos desenvolvemos só intelecto moral, mas biologicamente também nos desenvolvemos, porque a proporção que o espírito reencarna de sucessivas reencarnações, ele desenvolve corpos melhores, independente dele de se desenvolver moralmente intelectual, porque esse é o objetivo da lei de Deus, levar o homem a se desenvolver e assim contribuir, dar a sua parcela de contribuição na elaboração das leis divinas. Ou melhor, elaboração não é bem a colocação certa, mas dar-lhe a contribuição de, vamos dizer assim, de crescimento para o progresso. Daí a gente vê aqui no livro A Reencarnação de Gabriel Delany, que todos devem, acredito eu, ler, e aqui ele relata vários fatos de crianças que estavam prestes a desencarnar e nesse momento elas deixavam claro para os seus, uma delas deixou claro para a sua mãe atual que ela não chorasse, que no dia 2 de abril ela ia retomar um novo corpo. E assim acontecera. A criança só tinha 1 ano e 5 meses. E a mãe, muito chorosa pelo desencarne da primeira filha, a abraçou e perguntou a ela: será que você é fulana? Acho que Neiminha, mais ou menos esse o nome que ela tinha. E a filha, ainda sem falar, dissera: sou eu mesmo, mamãe. Tá aqui, é fato. Ou melhor, é uma realidade, não é fato, é uma realidade, está aqui. Agora, como podemos verificar se a reencarnação ela é fato verídico, como muitos dizem? Primeiro, que quando a pesquisa ela é séria, os espíritos que, claro, todos nós somos auxiliados pelos espíritos, eles levam a criatura a uma determinada, ou melhor, dá uma determinada orientação ao encarnado. Como? Primeiro que o encarnado vai relatar a mãe, o pai, o endereço da casa em que vivera, o nome, aqui tem um Eduardo,
né, que ele vivera no Canadá. E ele desencarnou. O nome dele, na anterior reencarnação, era Pietro. Se eu não me engano, mas deixa eu ler. Eu gosto sempre de falar baseando-se na pesquisa, porque a gente tem, como diz o outro, que mostrar onde foi que nós encontramos determinada informação. Deixa eu ler, que é bem melhor. Lembranças de uma vida precedente. Muitos jornais espíritas da América Latina, tais como Fiat, Lux, de Passe, Porto Rico, Constantícia, de Buenos Aires, Reformador do Rio de Janeiro e outros, relata um fato tanto mais interessante. Desculpe que aqui eu falei Canadá, mas é Porto Rico. Interessante, quanto não a possibilidade de explicá-lo, sem se admitir a hipótese da reencarnação, isto bem entendido. Se caso esta exata e fielmente narrada. É verdadeiramente lamentável que não se encontre no mundo um instituto qualquer que disponha de meios necessários para fazer estudar um caso como este, por pessoas sérias, competentes, que gozam da autoridade científica necessária, de forma a que se possam aceitar os resultados de suas pesquisas. Na cidade de Havana, Cuba, viviam os esposos Esplugas Cabrera, que tiveram um filho, o Eduardinho, hoje de 4 anos. Muito locais de inteligência viva. A residência da família foi sempre na casa número 44 da rua São José, em Havana, onde Torquato Esplugas se ocupa com uma empresa tipográfica, de que é coproprietário. Foi aí que nasceu Eduardinho. Conversando a criança com a sua mãe, Cecília, disse-lhe há algum tempo: mamãe, eu antes tinha uma casa diferente desta. Morava em uma casa amarela da rua Campanário, número 69. Lembro-me perfeitamente. A senhora Cabrera, no momento, não deu grande importância, como sempre, ao fato. Como, porém, a criança insiste de quando em quando em suas declarações, os pais acabaram por lhe dar atenção e, depois de havê-la submetido a uma série de perguntas apropriadas, obtiveram do menino as indicações seguintes. Quando vivia no número 69 da rua Capinário, meu pai se chamava Pierre Sacre e minha mãe Amparo. Lembro-me de que tinha 2 irmãozinhos com os quais brincava sempre e que se chamavam Mercedes e João. A última vez que saí da casa amarela foi no domingo 28 de fevereiro de 1903 e minha outra mãe chorava muito, enquanto eu, nesse dia, me afastava de casa. Essa outra mamãe era muito branca e de cabelos pretos, trabalhava numa fábrica de chapéus. Tinha eu então 13 anos e comprava os remédios na farmácia amarela, porque ela ali custavam mais barato. Deixei minha bicicleta no quarto de baixo quando voltei do passeio e não me chamava Eduardo como agora, mas
Pietro, Pietro não, Pacho, diante de uma exposição tão natural e feita com firmeza estranha, por uma criança de 4 anos, os pais de Eduardo ficaram perplexos, tanto mais quanto a criança nunca estivera no número 69 do campanário. Passando o primeiro momento de impressão, os esposos Cabrera pensaram em empreender investigações para ver o que podia existir de verdade no que dizia a criança. Muitos dias mais tarde, saíram com Eduardo e vieram ter, depois de longa volta, a casa da rua Campanário, desconhecida, assim da criança como dos pais. Quando chegaram, Eduardo a reconheceu no instante. Aqui, como vemos na nossa vida rotineira, quando muitas dessas crianças, ou até adultos mesmo, relatam certos fatos da sua vida pretérita, porque vale lembrar o seguinte: muitos acham que pelo fato de reencarnarmos por várias vezes, perdemos a nossa identificação da vida sucessiva. E não é verdade. A roupagem é diferente, mas o espírito é o mesmo. Não muda o espírito pelo fato de ter reencarnado diversas vezes. O que muda é a roupagem dependendo dos mundos. Claro, trazendo o espírito a lembrança da sua vida pretérita mais próxima, como aconteceu aqui, não foi só esse Eduardo, mas outras crianças que Delânia aqui apresenta, muitas delas desencarnaram e reencarnaram no mesmo local, no mesmo país, na mesma cidade, porém com famílias diferentes. E muitas delas até com famílias próximas daquelas anteriores. Então, mas por que nem todo mundo lembra? Porque nós não lembramos da nossa vida sucessiva. Primeiro que tudo na lei de Deus tem uma importância. Quando uma criança de 4, de 1 ano, ou até recém-nascida, como a filha de uma das irmãs Fox, que recém-nascida de dias, ela psicografou com a ajuda do pai, segurando sua mão. Isso aqui não é ilusão, não. Isso aqui é fato, é realidade. Estudem, né? O porquê que essas crianças tão jovens apresentam essa clareza de lembrança da vida sucessiva. Será que é por acaso? Ou então, como muitos dizem, é criança superdotada? Porque na verdade não existe criança superdotada. O que existe são espíritos com evolução maior que o outro. Essa a explicação lógica que os espíritos deram a Kardec. Não existe criança superdotada, assim como não existe espírito melhor do que outro. O que existe são espíritos que se dedicam a trabalhar, a estudar, para ter uma evolução maior que a do outro, que é o que ocorre com Jesus e com tantos outros. Aí nos deparamos com esses fatos, muitos desses espíritas se deparam com esses fatos, quando não diz que aos obsessores, né, pouca importância dá. Isso é uma extrema ignorância. Primeiro que esse que se diz ser espírita não estuda nada. É uma vergonha uma criatura dizer que é espírita e não saber nada de espiritismo. Ele não pega nem um livro para estudar. Não sabe nem por onde é que vai os princípios espíritas. Só sabe de boca em boca. Isso é uma vergonha. Até porque o espiritismo é uma ciência que
que estuda os fatos. Estudando os fatos não é para qualquer um, não é para leigo. Você tem que ter subsídios para dialogar, para mostrar o raciocínio lógico que tem a doutrina espírita diante até desses que querem a ridicularizar. Aí pega um ignorante desse, um estúpido desse, que não estuda nada, não pega no livro, não sabe nada, né? O que ele vai dizer? Aí que é espiritismo. Nem ele mesmo sabe o que ele está seguindo. É isso que a gente ouve. Não vamos fugir disso. É uma vergonha. Até porque, infelizmente, como os espíritos disseram a Kardec, quando uma instituição faz, uma instituição espírita, ela se desfaz, ela não faz falta ao espiritismo, não. Porque o espiritismo, ela não vive, ou melhor, ele não se estabeleceu por força das paredes, não. Ele se estabeleceu por força das ideias. Diga-se de passagem que Kardec, ele, antes de fazer o Instituto Parisiense, as suas reuniões eram dentro da sua casa. Então isso mostra que não há entrave de local para se fazer reunião espírita. A reunião espírita, ela pode ser feita em qualquer lugar, porque o que vai estabelecer o equilíbrio é as ideias. Não é as quatro paredes, não se prendam a isso. Não há porque a instituição, coisa nenhuma. Quem vai dar teor, qualidade aos trabalhos é o que você estuda, para que você tenha bases, você tenha conhecimento daquilo que você fala. E você não pode achar esses princípios sem estudar o livro da codificação e as suas obras complementares, que não está nas obras de André Luiz e nos romances. Está sobre as obras de homens sérios, de homens que se dedicaram a sua vida a pesquisar. Aí trazemos para essa ligação de ideias o seguinte: a regressão de memória, ela é feita, mas a regressão de memória, para quem faz e para quem se submete, é um perigo, principalmente quando parte de pessoas que não estudam a vida após morte. Primeiro, que a regressão de memória, ela tem que estar destituída dos interesses da matéria. É o primeiro ponto. Segundo, ligar-se com espíritos sérios. É o que nós não vemos. Porque vale lembrar o seguinte: os espíritos, eles não estão a parte do que ocorre conosco. Há também o engano daquele que vai ser submetido à regressão de memória. Então, é todo um critério para ser feito diante dessa atuação para com o outro. Porque você vai mexer no psiquismo alheio, muitas das vezes você vai tratar de traumas que a criatura tem, que tem que ficar lá guardada, não cabe a você futucar, como diz a linguagem popular. E a criatura vai se meter num campo onde ela não sabe. Onde ela não sabe. E aí acaba desequilibrando a criatura, que se submeteu por força de desconhecimento, ou até por interesse de saber, o que é que eu fui. Porque muitas dessas criaturas ficam presas ao endeusamento. Ninguém quer ser pobre nem miserável, nego só quer ser rainha, princesa, essas besteiras, né? Essas mediocridades. Agora diga que a criatura foi um miserável, foi um mendigo, que o orgulho bate logo, né? Então, o que é que nós vimos aí? É a falta de conhecimento das criaturas que estão dentro das instituições espíritas. É por isso que o espiritismo está sendo ridicularizado. Está sendo ridicularizado. Porque é tanta ideia desconexa,
sem fundamento. Esse relato mesmo das crianças, aqui feita por Delane, são fatos verídicos. Delane simplesmente não pegou a ideia de quem quer que traga de não sei aonde e simplesmente aqui ele colocou. Não. Primeiro que a busca da pesquisa da informação da imortalidade da alma, ela traz informações precisas para o encarnado no que se refere às desigualdades sociais, às desigualdades intelecto e moral, que é o que nós vemos aí. Como é que vai explicar todas essas desigualdades que nós vivemos? Como é que uma criança que de pais fisicamente perfeitos trazem uma só, o genes imperfeito, doentio, que só afeta ela, enquanto que a outra inteligente, bela, sabida, amável, inteligente, não herdou esses genes. Onde é que vai? Como é que se explica? Quer dizer que os genes eles são inteligentes? Bom, eu acredito que eles tenham feito o seguinte: ele olhou para uma, não gostou, né? E aí olhou para a outra, não gostou, e ali se implantou, se desenvolveu toda aquela problemática que a criança nasceu. São esses fatos, minha gente. É essa a realidade que os espíritas estão deixando de dar à sociedade. Quando se abre uma casa espírita, não abram por força da boa vontade, não, pelo amor de Deus, não abram não. Sabe por quê? Porque a boa vontade é o pior meio de condução da criatura. É o pior. Porque você não sabe o que você está fazendo. Ou você pega nos livros para fundar uma casa com princípios baseados em pesquisa, ou não abra. Isso está na codificação. Não abra não. Porque a boa vontade, ela não ajuda ninguém. Ela não ajuda. Né? Primeiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou falando aqui a questão de pesquisas baseadas em informação lógica, né? Porque quando a gente começa a falar, os espíritos sempre perguntam, querem que seja dada uma explicação baseada no que eles estão falando. O que é que ele está me perguntando? Então quer dizer que se o outro estiver morrendo, não vai lá ajudar, porque a força de a boa vontade não ajuda. Não vamos, minha gente, confundir as coisas. O gênero de ideias aqui é um, que você está colocando é outro. Eu estou falando em um gênero de ideias baseado em pesquisa de informação da imortalidade da alma. Eu não estou falando de solidariedade entre irmãos. Até porque, quando nós também nos politizamos para ajudar o nosso semelhante, isso também é uma solidariedade. É o ato de fraternidade universal, né? Então, nós não vamos confundir uma coisa com outra. Então, vamos aqui analisar. Muitos pseudos espíritas dizem o seguinte: não vamos, a mediunidade na criança, ela é perigosa. Bom, Kardec, que foi o pioneiro nessas pesquisas, mostra isso com os espíritos. O que os espíritos disseram a Kardec foi o seguinte: é que não devemos forçar a mediunidade na criança que não tem. Mas uma criança dessa, que relata toda a sua vida, ou melhor, a sua vida pretérita, mais recente, isso é provocar? Isso é provocar? Não. É a própria lei divina que está atuando para levar as criaturas a pesquisar. Por que uma criança de 4 anos, como muitos dizem que não tem livre-arbítrio, não tem
caráter formado. Como é que uma criança de 4 anos apresenta todo um caractere de sua vida, né? Com fatos, com detalhes que ninguém conhece. E outra, ela mesma indica onde achar as provas, porque é nisso que consiste a veracidade da informação dos espíritos. É como Bernardo diz, as pessoas que acham que por ser espírito é Vossa Excelência. Ou seja, o espírito não estudou nada, não pesquisou nada, saiu daqui com a mesma ignorância que tinha no corpo, com os seus pesares físicos, diga-se seu André Luiz de passagem, volta para o mundo espiritual, criando os meios para receber aqueles que estão condizentes com eles, os hóspedes que estão na mesma faixa que ele. E aí, essa criatura, por ser espírito, ele sabe tudo. Ou encarnado, porque espírita, sabe tudo, não. A coisa não é por aí. Primeiro que você se conhece o espírita pela dedicação que ele tem a estudar. O espírita sério é isso. Porque ele não está baseado no que eu acho. Eu não estou botando aqui o que eu acho, porque o que eu acho não me interessa. Eu acho coisas pormenoriamente que só eu compreendo. Eu não vou ficar aqui colocando, né? Eu estou colocando aqui fatos que podem ser pesquisados e que vocês vão se certificar lendo. Está aqui. Eu não estou aqui colocando o meu achismo. Se eu fizer alguma colocação, certamente está baseado naquilo que eu estudo e não no que eu acho. O que eu acho não vai dar fruto nenhum. É a mesma coisa de você criticar alguém nas suas ideias, no seu comportamento, mas você não agrega valores. Não está importando nada o que você está dizendo. Ah, fulano é assim, fulano é assim. Sim, fulano é assim, e daí? Você não está agregando valor nenhum a ela. Agora, se desde quando você diz fulana faz um trabalho assim, mas precisa melhorar assim, assado, ótimo, você está agregando valores. Caso contrário, é despeita. Você não sabe nada e quer derrubar o outro. É o que acontecia muito com o Carlos Bernardo Mulher. Muitos desses pseudos espíritas não sabem nada, que não sabem nada mesmo, não estudam nada, não pesquisaram. Carlos Bernardo levou 30 e poucos anos estudando. A sua vida era dentro do seu laboratório de pesquisa. 30 anos, não é 30 dias. Investia do seu bolso, a sua dedicação, o seu empenho. Aí vem um dois de Ivana de lá, diz porque ele não concorda. É o direito que todos nós temos, claro. Agora, claro, ele dizia que não concordava, agregando seus valores. Ele não dizia que não concordava porque achava que fulano era assim, que Beltrano era assim, porque, infelizmente, a gente vê muito isso. As pessoas ainda não sabem criticar as ideias, critica a criatura, esculhamba a criatura. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando que somos despeitados. Agora, você atacando a ideia, você aí o que você diz. Olhe, como muitos até colocaram. Você é um pesquisador assim, você é um pesquisador X, mas tal ou tal pensamento eu não concordo. Ótimo, é o direito de cada um. É o que nós temos que aprender. Eu estou aqui, estou aberta à crítica. Agora também, para me criticar, procure estudar. Não fique preso à minha linguagem, não. Porque quem fica presa aos R's, os S's, não sabe nada. Agora, quando a gente fica preso ao conteúdo do que está se falando, aí sim, a gente demonstra ser inteligente, porque nós não estamos preocupados, como muitos que chegaram aqui. Um deles me criticou porque eu não estava na verbosidade dos S's, e o que se deu foi os obsessores tomar e tirar.
Foi isso que se deu. Os obsessores ficarem, ó, atormentando e acabando indo embora. Porque é isso que acontece. Médico que não estuda, é isso aí que acontece. Porque não tem princípios para quebrar as ideias. Não tem bases. Vai ficar a mercê do que os espíritos dizem. Aí toma esses espíritos como Vossa Excelência. É como muitos que dizem por aí: ah, o espírito com energia fria é o espírito bom, o espírito com energia quente é o espírito ruim. Aonde foi que você viu isso? O livro da codificação não diz isso, minha gente. Primeiro, vamos aqui até esclarecer uma questão. Energia ou melhor, se tratando do encarnado, os espíritos veem o que o encarnado está pensando. As energias exteriorizadas é fruto do que ele pensa e como ele age. Essas energias, assim disseram alguns espíritos, elas tomam uma coloração. Não tem nada a ver com percepção. O espírito atesta quem ele é pela linguagem, porque os espíritos falam. Os espíritos falam. A sua linguagem é baseada no que ele é: estúpido, grosseiro, ignorante, sabido, inteligente, preguiçoso. É de acordo com o que ele é. A percepção que o médium tem é baseada nessas ideias que os espíritos carregam, assim como nós. A mediunidade, ela é um sentido maravilhoso, ela é uma potencialidade maravilhosa. Porque nós exalamos o que nós somos. E quem está ao nosso lado. Todos nós somos médios impressionáveis, como disseram os espíritos. Não tem ninguém aqui que não sinta a presença dos espíritos, por mais leve que seja. Sabe onde é que está essa informação? No livro dos médios. Então, todos nós sentimos, se não pelo efeito da dor, mas pelo efeito do psiquismo, que muitos acham, como o Carlos Bernardo uma vez colocou, dos espíritos. Às vezes, um médico diz assim: eu estou bem, ou quem chega na instituição espírita, eu estou bem. Mas o que ele caracteriza estar bem é porque ele não está sentindo fisicamente a influência dos espíritos. Agora vamos analisar. Quem está aqui livre das ideias obsessivas, dos sentimentos refratários? Quem de nós? Isso é obsessão. Isso é influência. A não ser que vocês me façam uma colocação diferente dessa. Pesquisem, viu? Porque eu não aceito ideia de achismo. Eu não aceito. Eu tenho 20 anos de espiritismo. Eu comecei a estudar o espiritismo há pouco tempo, mas de conhecimento espiritismo ao todo é 20 anos. Durante no período desses 20 anos, vou colocar aqui, 9 anos eu tenho de estudo espírita, estudando os livros da codificação e as suas obras complementares. Então, a minha linguagem é baseada nisso. Os anteriores anos, eu ouvia falar essas besteiras, que o espírito, quando encosta, é um calor, de acordo com as suas ideias. Os espíritos podem passar. As energias caloríficas podem sim. Agora, o que vai identificar se esses espíritos são bons ou ruins é a linguagem que ele tenha para com você. A mesma coisa as energias. Você
pode ver a energia em outra criatura, escura ou branca, mas isso não vai dar a você uma análise real do que você está vendo. O que vai dar análise real do que você está vendo é sintomas do que você está vendo. É a sintomatologia do que a criatura está apresentando. Porque eu posso estar aqui, está ao meu lado espíritos inferiorosíssimos no meu campo e vocês estão vendo essa áurea escura e atribuindo isso eu. Ou então vocês não verem nada a nível de energia e ter a percepção do espírito. Agora, o que vai, na verdade, dar um caráter científico, analisador, é a ideia, os sintomas, o que o espírito fala, o que a criatura está sentindo, não são as energias. Sabe por quê? Eu digo isso fundado em uma pesquisa. Eu sou um médium de percepção muito sensível. Se eu chegar em um local e eu olhar para determinado lugar, eu consigo ver a vibração daquele lugar ou da casa. Eu não estou vendo os seus moradores, mas a mediunidade me possibilita eu perceber qual é a vibração daquela casa. Isso me dá uma bússola de direcionamento para eu me conter ou prosseguir. Eu lembro-me que quando Jorge já dava risada, eu contava muito aí. Aí eu estava para me mudar e no meu dia de folga eu saía para procurar casa. Menino, isso era com o corretor, né? Você sabe que querem vender suas casas, né? Tudo bem, natural. Tinha local que eu não ia, eu me recusava. Eu inventava uma desculpa, porque a gente tem que usar da educação. Eu inventava uma desculpa e lá eu não ia. O corretor me perguntava: ô, dona Luciana, por que a senhora não quis me ver? Eu dava desculpa. Não, o aspecto da rua não gostei, já dava desculpa. Mas não era, porque desde a esquina eu já estava percebendo a vibração daquele ambiente, que não era compatível comigo. Eu ia lá para quê? Para que eu ia para lá? Não ia. Da mesma forma são as pessoas. Graças a mim que eu desenvolvi essa mediunidade, porque foi com ela e é com ela que eu estou andando com meus próprios pés. Eu ando com meus próprios pés. Eu procuro me cautelar de muita gente, porque eu estou vendo o seu íntimo. Isso não é, minha gente, como é que se diz? Não, presunção e nem assim, como muito diz, escolhido. Eu não sou escolhida de coisa nenhuma. Privilegiada. Todos nós temos essa percepção. Agora, quem foi que me ajudou a desenvolver? A leitura, o estudo. A linguagem precisa daquilo que eu sigo, porque eu não abro mão da minha linguagem como espírita que sou. Eu não abro mão. Goste quem gostar, quem não gostar, problema. Porque essa linguagem a qual eu uso, ela lapida meu campo perispiritual. É uma lapidação que você faz. Então, eu não vou chegar para uma criatura, porque eu sou espírita, e ela dizer: a reencarnação, na reencarnação, nós temos alma gêmea. Nós temos alma gêmea? Nós não temos alma gêmea.
encarnação, ela é para todos os espíritos. E nós não estamos ligados a ninguém, nós estamos ligados a nós mesmos. O espírito, entre ele e outro, há uma simpatia de ideias, há uma simpatia de ideais, mas não há essa ligação medíocre que nego diz que é. Nós somos alma gêmea. Eu não sou alma gêmea de ninguém. Eu não sou alma gêmea de ninguém. Eu sou aquilo que eu criei, eu, Luciana Espírito. Eu não estou ligada a ninguém. Aí que outro dia eu estava em um local e aí eu vi duas criaturas, né? Porque sempre tudo me chama a atenção, mas me chama a atenção para a reflexão. Eu sempre digo isso aqui. Aí eu vi duas criaturas assim, muito ligadas, sabe? Aquela coisa assim, como é que se diz? Aquele grude, ele cansa aqui. Parecia ser duas amigas. Aí aquilo veio assim, como alguém tivesse perguntado: você não gostaria não de ser assim, de ter alguém, uma irmã, para ficar assim? Eu disse: Deus que me livre. Deus que me livre. Sabe por quê? Isso é um sofrimento. Se nós bem soubéssemos, nós pouco nos ligávamos a outro de forma grudada. Porque isso é um sofrimento para o espírito. Você fica escravizado um ao outro. Aí que os espíritos vêm e diz: o sentimento verdadeiro não é aquele que vive em termos de ideias labaliosa, ou vamos dizer assim, de lambalear o outro, né? De puxar o saco, ou aquela ligação enjoada, para mim é enjoada, mas é o caráter firme do espírito no seu ideal, um para com o outro, a realidade de sentimento, a sinceridade de ideias. É isso que faz com que dois espíritos, ao largar o corpo, eles se unam, mesmo estando encarnados. E o que acontece com outros que, mesmo sendo parentes, não se unem? Porque não há ideologia de ideias. Eles são antipáticos em ideias. E é isso que acontece comigo. É por isso que eu não me incomodo com quem não gosta de mim. Porque eu aprendi a ver os meus valores baseado nas minhas ideias. É com elas que eu estou andando. Eu não precisei lambalear ninguém para chegar onde eu estou. Eu precisei sim respeitar, amar com sinceridade, gostar com lealdade, né? Ser sincera no meu sentimento. Aí sim. É isso que ocorre conosco e com os espíritos sérios. Eles não gostam que puxem o saco deles, mas eles gostam que sejam sinceros nos seus ideais. É por isso que temos que estudar, porque quanto mais o espírito preso ao sentimentalismo, ligado a uma coisa que não é real, mas ele cada vez mais se decepciona. Se decepciona. Porque o que nos liga um para com o outro, diante de ideia espiritual, é a sinceridade. É a ligação de pensamentos dos mesmos ideais. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho dois irmãos aqui que são mais íntimos meus. Nós discutimos as ideias. Muitas das vezes nós não agregamos as mesmas ideias. Mas o nosso objetivo é o mesmo. Sabe por quê? Porque nós estudamos os mesmos livros, nós discutimos as mesmas ideias, porém,
A forma é diferente, mas o fundo nós chegamos ao mesmo. É isso que os espíritos chamam de simpatia e antipatia dos espíritos. São as nossas ideias. É as nossas ideias. Quanto mais você tem ideias que se ligam ao outro, mais vocês são simpáticos. Desencarnam com o mesmo sentimento. Retornam com os mesmos sentimentos. É por isso que os nossos anjos da guarda, os espíritos controle, não pensem vocês que eles estão ao nosso lado grudado, não. Não. Primeiro que eles estão buscando cada vez mais se esclarecer. Entre ele e nós, oxi, é uma distância incalculável. É uma distância incalculável. Primeiro que eles são espíritos mais esclarecidos e com a evolução maior, porque para proteger o encarnado é necessário que o espírito, assim disseram os espíritos a Kardec, o espírito tem uma evolução maior. Agora imagine, será que esses nossos anjos guardiãos, espíritos protetores, eles estão ao nosso lado com as nossas ideias medíocres? Com os nossos comportamentos viciosos? Eles estão distantes. Nos protege, claro. Agora, isso não leva a crer que eles vão ficar escravizados a nós por todo o tempo. Não. O que está lá no livro dos Espíritos é o seguinte: à proporção que esses espíritos se esclarecem, eles tomam um outro gênero de atividade, não de... Como é? Esqueci o nome agora. Um outro gênero de ocupação, que não é a proteção ao encarnado. O que foi que sucedeu a isso? O estudo. Eles ficam presos? Eles ficaram presos a nós? Porque nós não queremos andar? Não. Eles buscaram nos proteger, mas buscando também a sua melhora. É o objetivo. Deixam para outros que estão próximos a essa evolução que eles tinham, para dar continuidade à proteção encarnada. Agora imagine um Carlos Bernardo Loureiro que levou 30 anos, né, estudando, vai ficar ao lado de médium que não quer nada, de dirigente que fica aí pregando ilusão. Vai perder, isso é perda de tempo. Além de ser um sofrimento para o espírito. Porque vale lembrar que quando o encarnado rejeita uma orientação, o espírito recebe essa ideia de antipatia. E como esclarecido que ele não fica ao lado desse encarnado. Ele vai buscar encarnados em vários aspectos de evolução para poder auxiliá-lo. Isso é de uma lei natural. É de uma lei natural. O mais inteligente buscar aqueles que mais dê possibilidade de manifestar os seus ideais, porque tanto nós como os espíritos influenciamos uns aos outros. Então, claro, se o encarnado tem o seu pensamento voltado para o progresso, automaticamente ele vai ter ao lado deles espírito da mesma qualidade. Se o encarnado é vicioso, ele vai ter ao seu lado espírito da mesma qualidade. É a lei, aí sim, é a lei de atração. Essa que é a lei de atração real. Não é que vem o espírito e chega lá, puxa, rapaz, deixa eu lhe dizer, eu ouvi nessa minha trajetória de espírita tanta besteira, tanta maluquice, tanta bobagem, que até hoje eu fico assim pensando assim, meu Deus do céu, eu não sei onde é que essas criaturas me acham tanta ideia translocada, é ótimo, translocada, né? Que quando nós, e olhem, eu ficava perturbada.
Quando eu li aquele livro, Nosso Lar, rapaz, a ignorância é uma miséria na vida do homem. E seguir ignorante daí mais miserável ainda. Quando eu lembro que eu peguei aquele livro, Nosso Lar, e que tanto eu ouvi em áudio, como eu peguei no livro, que tem lá um umbral com um monte de monstro, com um monte de bicho, esperando que o encarnado desencarne para ir para o umbral. Menina, fiquei apavorada. Pô, mesmo. Eu fiquei em um pavor terrível. Eu já estava desorientada. Eu fiquei mais desorientada aí. Não brinque não, coisa séria. Pô, você está numa instituição espírita. A criatura pega um livro cheio de maluquice, que é, Nosso Lar só tem coisa macabra. Leiam para vocês verem. É o Vale do Suicida, é gente gritando, é gente urrando, é gente nos trapos, não é? Como é que uma pessoa vai ser equilibrada num livro daquele, pelo amor de Deus? Vai ficar doido. Ou então vai ficar à toa, né? Vai ficar à toa. Não vai acreditar em nada. Porque o que vai ver ali é só maluco. Oh, ele já está no inferno, todo perturbado. Lê o livro Nosso Lar, que lá tem umbral, tem Vale do Suicida, escrito com a unha desse tamanho. Olha, você me deixa, viu? Olha, a coisa é séria. A gente ri, mas eu sei o que foi que eu passei. Eu passei horrores com essas ideias. E quando eu comecei, na verdade, a me equilibrar, estudando o livro da codificação, eu vi a coisa, ou melhor, o quadro se abriu com outra cor, o panorama foi outro, é totalmente diferente, onde essas criaturas colocam que o homem fica sofrendo sem ter meios de se resgatar. Obsessão é coisa séria. Obsessão é coisa séria. A obsessão, ela destrói o ser em todos os seus aspectos. Não brinque não. Aí vem, quando nós dizemos que com a casa que não prima, ao abrir pelo estudo da codificação, eu estou sendo errada, eu que sei o que eu sofri. Né? Eu não estou aqui sendo contra ninguém ser espírita, não. Eu estou aqui colocando que se nós realmente queremos ajudar, que façamos um trabalho de qualidade. Né? Porque o psiquismo alheio é uma coisa delicada. É uma coisa delicada. Para você equilibrar a criatura. Você não vai equilibrando a criatura em dizer que o espírito está ao lado dela querendo matar, né? Ou que existe um umbral esperando essa criatura. É a mesma coisa do demônio. Quantas criaturas estão aí em estado de loucura? Para nós, que já temos um esclarecimento, que fomos buscar, isso é história da carochinha. Mas essas ideias mexem com a mente humana, mexem com o psiquismo. Muita gente ainda tem medo do demônio, não tem medo do diabo, você não pode falar. É um tal de um benzer daqui para cá, que só Deus. O que deve essas ideias? E essas ideias mexem com o psiquismo da criatura. Muitas criaturas estão aí em estado de perturbação, de desequilíbrio, por força dessas ideias sem sentido, criada pelo próprio homem. Aí vem o Espiritismo, que é uma ciência de esclarecimento. E muitos desses pseudos espíritas tratam com o mesmo princípio que essas religiões estão colocando. Eu estou errada?
orar.